ficou no meio do caminho? Prenderam os indivíduos que estavam buscando aquela soja lá. Então vejam como funciona o sistema econômico, né? Então a gente vê às vezes nas empresas aí, tem uma grande produção de um determinado produto, como houve aqui no Brasil na década de 20, lá com o café. Aí o preço do café cai porque subiu, se produziu muito. Então o que se faz para diminuir o preço? Queima a produção. Devia dar, exatamente, né? Mas não, por quê? Porque tem o sistema do comércio, tem o sistema econômico, mas já sabe. Inclusive biblicamente, exatamente, né? Aquilo que cair era preciso deixar para os pobres, né? Na Bíblia está lá. Mas o sistema econômico não permite, né? Valendo. Deus abençoe, viu? Valendo. É o Leonardo Boff, né? Teólogo católico, ele diz que ele escreveu uma trilogia escrito Virtudes para um Outro Mundo Possível, onde ele defende que esse mundo nosso não é mais possível. Está se extinguindo mesmo. E ele diz que a esperança que nós temos de reconstruir um outro mundo possível, uma delas é o cuidado com o meio ambiente, a outra é o comer junto, viver em paz, né? E ele trabalha sobre cuidar do meio ambiente, a questão de que eu sempre quero que o outro tenha cuidado do meio ambiente. Não precisa plantar mais árvores, mas quem tem que plantar é a irmã Jussara. Eu vou cimentar o meu quintal, porque é mais limpo, é mais, não dá formiga, tudo isso. Mas o vizinho não, ele tem que fazer ecologia, ele tem que plantar mais árvore, porque é culpa dele estar tendo inundação, né? E a gente viu isso lá em casa. Nossa casa, quando chovia, né, no inverno, nossa casa é ecologicamente correta. Agora. Mas antigamente chovia e enchia o quintal de água e ficava aquela inundação lá um tempão. Aí a gente plantou grama na metade do quintal, nunca mais ficou a água retida, né? Então nós mesmos comentamos isso. Olha como um pequeno, porque é uma graminha de nada que nós plantamos, mas um pequeno ato já mudou a nossa realidade, né? Imagina o que o ato de cada um pode mudar, contribuir para o mundo todo, né? Sim. Essa palavra é interessante porque ela é discutida a nível macro também no mundo, né? A gente vê hoje aí os países cobrando, de países como o Brasil, os países chamados de terceiro mundo, que nós preservemos as nossas florestas. Eles já acabaram com a deles, né? Mas nós temos que preservar nós, não podemos meter a mão na... Não sei o que a gente deve fazer, né? Mas destruir a Amazônia. Agora eles ficam legislando. Nós não podemos destruir a nossa, nós temos que manter equilibrado com a emissão de gás carbônico, né? E eles continuam sendo os maiores emissores de gás, né? Ricos, e destruindo as florestas, não estão renovando, embora renove, mas não é a contento, né? Então usam dois pesos e duas medidas. Então essa que é a discussão, né? Então é preciso que essa discussão macro, essa discussão que fala em termos de desenvolvimento do mundo onde nós vivemos, que seja trabalhada com a noção de que todos nós somos responsáveis, toda a humanidade é responsável, né? Então os países de primeiro mundo hoje são responsáveis, no mínimo, pela diminuição da emissão de gás no mundo, e em segundo lugar pela diminuição do lixo também, que é outro problema sério. Manda, né? Vocês viram aí, outro dia chegou um navio cheio de lixo vindo da Europa para o Brasil aqui, né? Então ainda mandam para cá. Então veja bem, irmãos, tudo isso, essas questões aparentemente extremamente mundanas, elas dizem respeito à questão da mordomia. Nós precisamos discutir e pensar essas coisas. Então a primeira coisa em relação à doutrina, à fundamentação bíblica que nós precisamos ter em mente é que o universo pertence a Deus. Deus criou todas as coisas. Lá em Gênesis 1 diz que o Senhor criou todas as coisas. Deus criou o universo, Ele criou tudo que existe. Tudo que foi criado a partir de Deus. E tudo que foi formado depois foi a partir dessa criação, mas pela vontade de Deus também. Então isso é fundamental para entendermos que Deus é o Senhor da criação. Eu não sei se alguém tem algum problema com isso, com essa doutrina, né? Alguém entre nós tem alguma dificuldade? Porque tem gente que acha que o diabo domina o mundo, né? O diabo domina o mundo, o sistema mundano, o sistema debaixo do pecado, mas não o mundo, o universo. O universo é coordenado por Deus. Um sistema de valores está dominado pelo diabo, mas não o mundo é dominado por Deus. Deus é o
Senhor da criação. E isso é fundamental para a nossa visão correta da mordomia, porque é a Ele que nós vamos prestar contas dos nossos atos como mordomos da criação de Deus. Então a primeira coisa é que Deus é o Senhor. Alguém abre em Gênesis 1:1 e leia. E a terra, criou todas as coisas, né? Tudo que existe, existe então a partir de Deus. Nada do que existe, existe por existência própria. Se alguma coisa existisse por existência própria, essa coisa seria igual a Deus, irmãos. Ela não teria princípio também, então ela seria divina. Então tudo que existe, existe a partir de Deus. Deus é a causa de todas as coisas, é a causa não causada, como se diz na teologia, tá? Então essa é a primeira justificativa bíblica, né? A primeira, como é que se diz? Fundamentação bíblica para a doutrina da mordomia, tá? Então o universo criado pertence a Deus, o ser humano pertence a Deus. Gênesis 1:27, nós lemos, mas vamos ler novamente. Depois Gênesis 2:7. Gênesis 1:27 e Gênesis 2:7. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus criou, homem e mulher os criou. E Gênesis 2:7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, e lhe soprou nas narinas o fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Isso. Então veja bem, Deus é Senhor da humanidade. Todos os homens estão debaixo da autoridade de Deus. Por mais que o homem moderno ele tenta buscar a autonomia, quarta-feira nós falamos um pouco sobre isso, né? Esse desejo de autonomia que o homem moderno quer ter, de viver a vida completamente livre. A gente tem percebido que esse desejo ele não pode ser plenamente cumprido, porque não existe liberdade plena em primeiro lugar. Nós esbarramos sempre na nossa liberdade com a liberdade do outro. E quando pensamos teologicamente, nós também chegamos a essa conclusão, porque existe a autoridade de Deus sobre nós. Então, biblicamente falando, Deus é aquele que nos criou, Deus é aquele que nos sustenta, Deus é aquele que é o Senhor da nossa vida. A nossa teologia, inclusive os princípios batistas, diz que Deus é o Senhor da consciência do homem. O homem vai ter que prestar contas dos seus atos a Deus. Então todas as nossas atitudes, né, nós temos que prestar contas a Deus. A Bíblia fala que no final haverá um juízo, e nós vamos prestar contas das nossas atitudes ao Senhor. Então há um Senhor, então nós pertencemos a Deus também. Então isso deve nos ajudar a compreender como deve se dar a nossa relação com Deus. Ele é o Senhor, nós estamos debaixo da autoridade dele. Nós vamos prestar conta dos nossos atos, das decisões que nós tomamos, das ações que nós realizamos. Tudo nós prestaremos contas a Deus. Então Deus, Ele é Senhor da nossa vida por direito de criação. Ele nos criou e Ele é o Senhor da nossa vida. Mas Ele também é o Senhor por direito de preservação. Alguém leia Atos 14, 15 a 17. Atos, pode ler, Alma. Pode ler. Não se deixou ficar sem testemunho de si mesmo, fazendo bem, dando-nos os céus chuvas e estações frutíferas, enchendo nosso coração de fartura e de alegria. 17, né? Então Deus, Ele é Senhor da nossa vida também por direito de preservação. Quando o homem pecou, Deus poderia ter eliminado o homem da face da terra, mas Deus não fez isso. E esse texto nos diz que Deus preservou o homem e tem dado ao homem a capacidade de se reconciliar com Deus. Não é? Então esse é o direito que Deus tem também sobre toda a humanidade. Não é? Ele é Senhor dos homens, dono dos homens, por direito de preservação. É Ele quem sustenta a humanidade, irmãos. Deus nos sustenta. É Deus quem como é que diz? Quem nos permite existir e ter o nosso sustento, e nos desenvolvermos e vivermos a nossa vida, mesmo aqueles que estão debaixo do pecado.
estão debaixo do cuidado de Deus, né? Então, se Deus não nos sustentasse ou não sustentasse o universo, a vida humana seria impossível. Ela é possível porque Deus é aquele que nos sustenta. Em terceiro lugar, Deus é o Senhor da nossa vida por direito de redenção. O homem foi criado por Deus, ele pecou, poderia ter sido destruído, mas Deus enviou Jesus para nos redimir dos nossos pecados. Leia lá 1 Coríntios 6, 19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Como não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, qual o vosso Espírito está parte de Deus, que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço, por bom preço, glorificai por a Deus do vosso corpo. Amém. Paulo dizendo: olha, o Espírito Santo habita em vocês têm consciência que vocês não são de vocês mesmos. Então, irmãos, nós especialmente que somos crentes, qualquer pessoa não pertence a si mesmo, pertence a Deus, mas muito mais nós pertencemos ao Senhor, que temos o Espírito Santo como selo no nosso coração, está aí marcado, está aí presente na nossa vida, o selo da propriedade de Deus em nós. Nós não nos pertencemos a nós mesmos, nós pertencemos a Deus. Agora, tem muito crente que vive achando que se pertence a si mesmo, faz o que quer, faz do jeito que quer, né? Faz as coisas muitas vezes contrárias à vontade de Deus, não procura conhecer a vontade de Deus, né? Toma decisões precipitadas, depois volta atrás. Isso tudo é contrário exatamente à doutrina da mordomia, especialmente para nós como crentes. Nós temos um Senhor sobre a nossa vida, somos servos dele, somos escravos, né? Muitas vezes nos textos do Novo Testamento Paulo usa a expressão doulos, que não é só servo, é escravo de Cristo, do Senhor. Então nós estamos debaixo da autoridade dele. Nós temos uma responsabilidade como crentes muito especial para cumprir diante do nosso Deus. Então é importante ter isso em mente. Então, irmãos, nós vimos aqui a fundamentação bíblica, né? De que o universo pertence a Deus, o ser humano pertence a Deus, tanto por preservação, por criação, por preservação e por redenção, tá? Vamos ver então aqui agora o valor da doutrina para a vida cristã. Por que nós precisamos conhecer a doutrina da mordomia? No que ela vai influenciar a nossa vida cristã? Então, há três coisas que a doutrina da mordomia nos ajuda a compreender e a nos posicionar no mundo em que nós vivemos. Nos ajuda a desenvolver uma atitude diferente. Ou seja, tudo deixará de existir em nossa vida. Em tudo, há diferença entre aquilo que é espiritual e aquilo que é material, entre aquilo que é religioso e é secular. Na modernidade para cá em especial, os homens têm criado esta diferenciação, essa fragmentação. Existe um mundo secular e existe um mundo material, o mundo espiritual. Então eu cuido bem do mundo espiritual, das coisas espirituais, eu vou para a igreja, entrego o dízimo, frequento e tudo mais, mas lá fora no mundo eu tenho uma vida completamente fora desses padrões. Eu não sigo os padrões de dentro da fé, de dentro da igreja no mundo secular. A partir do momento que eu entendo que toda a criação é criação de Deus, tudo pertence a Deus, e que todas as esferas da nossa vida nós temos que prestar contas a Deus, nós rompemos com essa fragmentação e com essa divisão. Ou seja, tudo faz sentido, tudo diz respeito à nossa vida espiritual. A minha vida familiar diz respeito à vida espiritual, o meu trabalho diz respeito à vida espiritual, meus estudos dizem respeito ao mundo espiritual. Tudo tem a ver com esse centro da minha vida, que é o meu relacionamento com Deus. Então eu prestarei contas, irmãos, de todas essas coisas diante de Deus. Então isso é fundamental, romper com essa dicotomia que muitas vezes existe nas nossas vidas, né? Do cristão domingueiro. Então domingo eu sou o santo, o santarrão, como diz o cântico antigo lá da década de 70, né? Dizia lá que no domingo nós somos santos, nós fazemos tudo corretamente, mas durante a semana nós vivemos uma vida secular. Não sei se vocês conhecem, né? Domingueiro nunca queira ser, no domingo ele é santarrão, na segunda, terça, quarta, quinta e sexta, sábado não é santo, não. Tem crente assim, ele é santo no domingo, nos dias de semana ele não é santo, não. A questão é que nós fomos chamados a sermos santos em toda a nossa vida, irmãos. No dia a dia da vida da igreja, mas em todos os relacionamentos, em todos os lugares onde nós estivermos.
Tudo precisa ser santificado. Minha irmã querida. Depois eu ensino, viu, Francisquinho? Eu ensino. O atrapalho das relações patrão-empregado. Atrapalha, né? Quando eu olho lá para o bispo, quando Deus estabeleceu o poder como, ele não dá metodologia. Sim. Não existe metodologia na Bíblia para mostrar isso, né? Mas existe uma natureza divina e uma natureza terrenal. E a natureza terrena deixa ligada à matéria, a natureza divina deixa ligada ao divino. Sim. Né? Sim. Então essa parte divina vai fazer com que o homem se vive sozinho em metodologia. Exato. Até quando Jesus chega a dizer que conhecereis a verdade vos libertará. Né? Então como é que você pensa assim? Pois é, a grande questão é exatamente essa, né? Existem os valores espirituais e os valores humanos ou mundanos, como queiramos chamar. A grande questão é que o Evangelho veio para a nossa vida para nos atingir na nossa integralidade, a nossa vida como um todo, não apenas na nossa vida espiritual. Então o Evangelho fala o que? Da nossa salvação, não é? Eu estou pecado, meus delitos, eu estou morto com meus pecados, meus delitos, e em Cristo então eu encontro salvação para o meu espírito, para a minha vida. Eu creio e sou salvo, mas eu não sou salvo apenas disso. Né? Jesus entrando na minha vida, Ele vai me ajudar a ver o mundo por uma ótica diferente. Vai mudar a minha mente. Eu vou passar a ver as relações de trabalho de forma diferenciada, as relações entre as pessoas diferenciadas, as relações entre sexos de forma diferenciada. É por isso que o marido cristão não deve oprimir a mulher, como muitos maridos não cristãos fazem. Porque os princípios nossos não são os mesmos princípios do mundo secular, né? Exatamente, exatamente. Eu me aproximar mais de Jesus. Isso. Olha, do que eu esteja fazendo. Isso. Olhar para Ele é um modelo referencial para a nossa vida. Né? Então, todas as vezes que eu agir conforme Jesus agiu, eu estou me aproximando desse modelo que é Ele para a nossa vida. Aí alguém vai dizer assim, mas é muito difícil agir como Jesus. É o preço. Ser cristão é isso. Não é mole mesmo não. O problema da nossa geração é que a gente quer um cristianismo light. A gente quer um cristianismo bem tranquilo, bem assim amoldado à nossa realidade do mundo, que não faz exigência. A gente tem que seguir o cristianismo naquilo que Jesus nos trouxe, nos mostrou, aquilo que Jesus trouxe de ensinamento, sem tirar nem pôr, é seguir, né? Deixa eu ver quem vai pedir, a Francisquinha primeiro, depois a Alessandra, Samuel e Valena. Francisquinha. Não, Francisquinha, depois eu canto. Você gostou da minha voz, mas eu canto. Alessandra. Não, eu falo assim, toda essa palavra está me lembrando muito a primeira mensagem que o pastor Henrique dá. Sim, quando ele falou o Evangelho integral, né? sobre a missão integral da igreja. Isso. E a primeira mensagem, ele realmente falou sobre essa questão de nós estarmos retornando à comunhão. Exato. E assim, um homem, a partir do momento que ele se instituiu na glória de Deus, é que ele passa a conversa com compartimentalização. Porque a princípio era uma comunhão especial, sem que os homens não se tratassem com diferença, cuidando de tudo que Deus criou, com uma ordem que ele dava ao homem. Então, tudo se separou através desse entendimento da autonomia. Isso. Que devia administrar, né? Aí tudo volta a fazer parte de uma totalidade, né? Tudo diz respeito ao meu relacionamento com Deus e a espiritualidade. Quarta-feira, Enquanto igreja, a gente está pensando sobre isso. quarta-feira aqui passada, eu compartilhei um pouco as minhas angústias pastorais, né? Com o futuro da igreja, com o futuro da nossa geração de crentes, né? Com essa realidade do mundo ao nosso redor. E a gente ficou aqui assim, até os irmãos ficaram assim meio alarmados, assim, né? A gente ficou pensativo, mas foi bom para a gente repensar e pensar na responsabilidade que nós temos. Há uma série de mudanças acontecendo no Brasil e no mundo, mudanças que são legais, mudanças que são culturais, e muitas delas são estruturadas a partir de valores que não são valores bíblicos. Pelo contrário, são valores extremamente contrários à palavra de Deus, são valores diabólicos. E nós precisamos estar atentos a isso, né, para nos conduzirmos nesse mundo conforme a vontade de Deus. Por quê? Porque essas coisas interferem diretamente na vida cristã e na vida da igreja. Por exemplo, o que está acontecendo no Brasil, né? A PL 122 sendo aprovada. Isso afeta a vida da igreja. Ninguém vai poder mais dizer que homem deitar com homem é abominação, como está lá em Levítico. Porque não vai ser possível mais dizer isso, vai ser preso quem dizer isso. A pessoa que disser isso. Então, isso interfere na nossa vida.
interfere nos relacionamentos, como Deus criou, homem e mulher Deus criou. Deus não criou um terceiro sexo. Então a gente tem que apresentar a visão bíblica. Não é obrigar ninguém a ser conforme nós entendemos que a Bíblia diz. O homem tem liberdade de escolha, ele vai prestar contas diante de Deus pela escolha que ele tem, a capacidade de escolher. Mas nós precisamos dizer o que a Bíblia diz que é a verdade. Então, desde que nós estejamos apegados à palavra, firmes na palavra, certos do que é certo e do que é errado, e pregando isso, não há problema. O problema é quando a igreja começa a mudar a sua interpretação da Bíblia, a deixar de considerar determinadas passagens bíblicas para agradar o mundo ao nosso redor, e isso se torna um problema sério para a vida da igreja, não é? Então aí eu só corroborando essa sua palavra, Alessandro, tudo isso diz respeito à vida cristã, essa questão extremamente, aparentemente material que está acontecendo no nosso país hoje, isso diz respeito profundamente à nossa vida como cristãos. Por quê? Porque vocês como pais, nós como pais, né, temos que educar os nossos filhos, e educar segundo os princípios da palavra. Não é segundo os princípios da psicologia, né? A gente precisa ensinar a criança no caminho que deve andar segundo a palavra de Deus. Então esse é o grande desafio para nós, ensinar as crianças a viverem hoje. Não é o que a psicologia diz. Eu estava outro dia tendo uma discussão com um psicólogo na internet sobre essa questão da portaria lá do Conselho? Não, no Ministério da Educação, não, da Psicologia, da ordem, não, do Conselho de Psicologia, Federal de Psicologia, que eles proíbem os psicólogos de ajudarem o homossexual que chega lá e diz: eu quero ajuda para mudar. Ele não pode, há uma determinação do Conselho dizendo que ele não pode, porque não é considerado pela psicologia que isso seja algo, um objeto de tratamento, não é uma enfermidade a homossexualidade. Então o psicólogo fica de mãos atadas, ele não pode ajudar. Agora, quantas pessoas que passaram pelo homossexualismo nós conhecemos que abandonaram o homossexualismo, alguns estão nas igrejas com a vida restaurada, que deixaram? Como é que não pode mudar? Pode. Então a decisão do conselho é uma decisão política, né? Não é uma decisão científica. Não é